Meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito feliz porque eu comemoro a minha centésima live. Minha não, a de vocês e dos convidados que sempre compartilham conteúdos inspiradores, edificantes. Gratidão, gente. Eu só tenho que agradecer. Oi, Gilmara, a todos vocês que estão sempre acompanhando o meu trabalho. Essa centésima live eu dedico a todos vocês que estão comigo diariamente para poder compartilhar tantos conteúdos inspiradores e interessantes. Hoje eu trago para vocês Dr. Vinícius Roque Coutinho, diretor do Presídio de Viçosa, que já está na live. Deixa eu enviar o convite. Ele vai falar do sistema prisional brasileiro. E já deixo o meu convite para vocês convidarem, na verdade, as pessoas do Instagram. Vamos aguardá-lo. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você me ouve Boa bem? noite. Sim, estou ouvindo bem. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia? A imagem tá assim, sem cortar, o som tá legal? Tá, beleza. Para mim tá ótimo aqui. Eu acho que eu tô um pouco escuro aí, né? Ah, mas tá dando para ver, tá tranquilo. É porque às vezes a internet costuma falhar e então a Sim. gente vai conversando, aí conforme for você vai me dando feedback. Se por acaso tiver alguma falha de comunicação, a gente volta, pergunta, tá bom? Tá jóia. Primeiramente, doutor Uhum. Vinícius, muito obrigada pela presteza em estar aqui conosco, compartilhando um conteúdo muito importante. E eu queria já pedir o pessoal que se faz presente para compartilhar a live via direct através do aviãozinho e também deixar os corações para que o algoritmo do Instagram notifique com mais assertividade os seguidores. E também informo, gente, que caso tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou repassando ao Dr. Vinícius, que se ele não puder responder durante a live, com certeza, via direct, ele sana as dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, doutor Vinícius, muito obrigada. Hoje eu comemoro a minha centésima live. Minha não, a de todos que estão aqui Que compartilhando legal. conteúdo dos entrevistados. Eu estou, assim, muito grata a, a todos que se fazem presente e acompanham o meu trabalho e dos entrevistados. Você gostaria de fazer algumas considerações iniciais antes que eu comece a entrevista? Acende a luz, por favor. Então, Luana, eu que agradeço, né, o convite. É também uma honra estar podendo participar aqui com vocês. E a gente tem um espaço para a gente estar podendo comentar alguma coisa lá do nosso sistema prisional, nossas dificuldades, nossas realidades. Sempre é muito bom. Porque às vezes a população sempre fica até muito por fora de tudo que acontece na nossa realidade. Isso é um espaço muito bom que a gente sempre precisa mesmo. Sim, mostrar realmente a realidade, né? Não o que a mídia propaga, enfim, seja, né, realmente falar o que está por detrás, né, de tantas notícias que às vezes não transmite a veracidade dos fatos. Para início de conversa, né, Sem dúvida. como o tema da live é o sistema prisional brasileiro, né, os desafios né, que se apresentam diariamente, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do sistema carcerário. Qual que você considera medidas que podem ser feitas a nível nacional para mitigar, né, os gargalos que se fazem presentes no sistema prisional? Então, Luana, quando a gente fala em medidas, a gente não é fácil, nunca foi fácil. E continua sendo muito difícil se ter hoje, talvez, um diagnóstico do que seria o ideal para um sistema prisional. A gente tem até em países de primeiro mundo sistemas prisionais que, no fim, têm problemas parecidos ou quase iguais aos nossos aqui. Entendeu? O Sim, sistema prisional em si, ele é difícil.
ele é muito difícil de lidar. A gente pega um sistema prisional, por exemplo, vamos supor dos Estados Unidos, que é muito rigoroso, ele é muito rigoroso, então com isso você tira dali algumas coisas boas, né? Mas ao mesmo tempo nós também que temos uma visão um pouco diferente, né, norte-americana, a gente já vê que eles também cometem erros. Então eu acho que Sim, nós todos eu acho que um pensamento que eu tenho que essa questão do sistema prisional ela ainda tem muito que evoluir, não só no Brasil, no mundo todo. Ela tem muito que evoluir e a gente tem que começar a repensar isso aí. É, nós, né, que eu, você, que eu sei que nós fizemos direito, quando a gente estudou essa sim. questão das prisões, como que foi criado, quer dizer, isso foi criado há muitos anos e se mantém hoje a mesma coisa, de encarcerando uma pessoa como que deu algum resultado, mas a gente sabe que isso ainda precisa de evoluir muito. Sim, sim, é necessária a evolução, e eu vejo aqui em Viçosa, né, até onde eu sei, não existe assim uma superlotação, né, por conta da, digamos que, assim, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, sobre o índice de criminalidade, se realmente, assim, é condizente, quais que são, né, os parâmetros utilizados, né, se é o número de habitantes, se tem outros parâmetros, ou até mesmo se a lei de execução penal oferece algum parâmetro, né, para poder saber se realmente um presídio está superlotado. Então, o presídio de Viçosa, hoje, ele está acima da capacidade, como todos os presídios que eu conheço estão, né? O presídio de Uhum. Viçosa hoje está com 180 presos, a capacidade é para 134. Nós já tivemos 270 presos com essa mesma capacidade. Então, ele só está mais vazio agora por causa da pandemia, vamos, né? Mas certamente ele vai voltar a encher, ele sempre fica acima dos seus 200, 230, 250 presos, aí é o normal. Então, assim, nós Uhum. estamos acima da lotação, sim, com certeza. Para Certo. Viçosa é muito esse número de presos, eu considero alto, sem dúvida, eu considero alto. Viçosa tem uma criminalidade alta? Tem. Viçosa, o tráfico de Viçosa é muito forte, né? O tráfico de Uhum. drogas em Viçosa. Diante disso, é uma cidade, Viçosa já é uma cidade peculiar, né? Ela já tem certas coisas, não tem uma cidade que tem muita festa, tem muita gente jovem, né? Então, Uhum. isso faz com que o tráfico de drogas aumente, ganhe força, e com o tráfico de drogas vem outras coisas, como, por exemplo, assalto, né? Porque esses traficantes, quando eles começam a crescer, eles começam a montar outras estratégias. Nós temos, por exemplo, vários casos de viçosenses cometendo grandes assaltos aí, mas não só aqui. Às vezes a população não fica nem sabendo, mas eles estão sendo cometendo assaltos em cidades de 200, 300 quilômetros de Viçosa. Então tem muitos Nossa. viçosenses fazendo isso. E isso que é preocupante, né? São os crimes, esse aumento nessa criminalidade mais bárbara, que são esses assaltos grandes, isso é muito problemático para Viçosa. Então, Viçosa, ela tem esse problema sim, né? Nós temos aí, graças a Deus, a Universidade Federal, que nos traz praticamente todos os benefícios para Viçosa, mas é óbvio, né, que com isso a gente traz uns outros problemas aqui, principalmente para a segurança pública, mas que simplesmente tem que ser pensado nisso, né, para que seja tomada decisões pensando nisso, que é uma cidade que tem muito jovem, que não é por Uhum. isso que vai deixar de ter, mas que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer com isso. E você tocou num ponto interessante sobre a questão da universidade. Lá é uma área federal e não é Sim. possível, né, a segurança da universidade ter poder de polícia. É, a polícia, né, aqui de Viçosa, ela pode entrar na universidade? Como é que funciona? Por qual motivo seria
assim, você, enquanto diretor do presídio, não considera que seria necessário uma polícia dentro da universidade, com poder de polícia mesmo, com armamento, né? Porque a gente sabe dos furtos e dos roubos presentes no campus. Eu falo que eu citei a universidade, mas Sim, não propriamente como um problema local dentro da UFV, e sim como um problema sim, geral, né? Porque sim. na maioria das festas nem são lá dentro, né? É. Essas festas, a gente, por exemplo, Viçosa tem um grande tráfico de drogas sintética. Viçosa acontece muito tráfico de drogas sintética, muita venda de droga sintética. Isso Uhum, ocorre lá dentro, ocorre lá de fora, ocorre em todos os locais. certo. Hoje, a polícia ela pode atuar, sim, dentro do campus. Né? Tá sendo feito prisões, tem alguns traficantes, já foram, até estudantes, já foram presos dentro da sala de aula, cometendo tráfico. Né? Mas Uhum, esses são pontos, eu acho que, ao meu ver, pelo menos, não são tão relevantes. Eu acho que o problema não é, talvez, assim, estou dando a minha opinião, às vezes é nem como diretor, mas como membro da sociedade mesmo. sim. O estudante, ele lá fazendo o seu tráfico, pequeno tráfico lá dentro, ele não causa tanto impacto como aquela grande maioria de pessoas que fomenta o traficante cá de fora. E esse Uhum, traficante cá de fora, ele passa a ter um poder aquisitivo muito grande. E ele passa a querer muito esse mercado. Por isso que nós temos muitos homicídios em Viçosa entre facções. Justamente por causa desse mercado. Né? Então, eu acho que o problema não é, talvez, essas pequenas vendas de droga. São justamente a questão de fomentar os grandes traficantes aqui de Viçosa. certo. Eu questionei isso porque recentemente eu conversei com algumas pessoas que fazem a segurança da universidade e, né, na opinião da pessoa que eu conversei, seria necessário, né, ter essa capacidade. Assim, enquanto cidadã, se você me permite um adendo, é justamente para poder ajudar e auxiliar no trabalho da polícia, porque eu sei que a demanda da cidade, né, ela é muito grande. E é nisso que vem a segunda pergunta, sobre a questão, nós sabemos da pandemia, dos impactos socioeconômicos que estão muito latentes nesse período, e há estudos, né, que os impactos maiores vão vir em 2021, 2022, e vai se refletir no que se chama a convulsão social. Você, enquanto diretor do presídio, acredita que isso pode ser possível? E, em caso, né, positivo, você já está fazendo alguma ação preventiva para que isso não traga um prejuízo maior, tanto de efetivo dos seus colaboradores, como da cidade como um todo? Então, Luana, nós, né, nós hoje da Polícia Penal, a gente atua no fim do processo da prisão. Então, hoje a nossa Certo. função ela é específica no fim do processo. Então, Uhum, como você mencionou, eu concordo que esse problema social ele ainda está por vir. O que a pandemia vai nos trazer futuramente é um problema grave, sem dúvida, sem sombra de dúvida, e acho que a gente todos nós já estamos preocupados com isso. Em se tratando de Viçosa, a gente precisa sim de tomar medidas para a gente, qualquer cidade, como qualquer outra cidade precisa de tomar, mas são coisas talvez muito novas que nós vamos ter que acontecendo e a gente vai ter que ir trabalhando isso aí. Esses pequenos furtos, essas coisas que podem vir, que pode aumentar a vir, ou talvez também o tráfico de drogas, porque pela questão do desemprego, isso é um problema que uhum, vai nos pegar mesmo e a gente tem que fazer, sem dúvida, o possível que a gente já esteja preparado. Mas a gente precisa, a segurança pública, ela é muito limitada em questão de várias de coisas, tecnologia, é limitada em questão de quantitativo de pessoas para trabalhar. Então, se aumenta a criminalidade, a gente não consegue um aumento no quantitativo. Ainda mais da noite para o dia, não consegue. Então, a gente tem que trabalhar. Então, a gente precisa sempre estar contando com a população
justamente para nos ajudar sempre nisso aí, o que, que a gente pode ser feito, e a gente está sempre trocando ideias, né? Mas como eu havia dito, a Polícia Penal hoje, ela trabalha só no fim do processo da prisão. Então, esse processo, principalmente de tentar coibir as coisas, ele é feito pela Polícia Militar, né? Ele é Sim. feito pela Uhum. Polícia Militar, então nós entramos já no fim do processo, que é na hora que a gente já recebe a pessoa presa mesmo, né? Tem várias Sim. pessoas que são abordadas, são levadas para o quartel, para a delegacia, mas que por algum motivo são liberadas e não chegam nem a passar por nós. Então nós Sim. somos recebemos só aquelas pessoas que realmente são decretadas as prisões deles. Certo. É, foi feita há pouco tempo a elevação do corpo da Polícia Militar para batalhão, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? E isso reflete Sim. no seu trabalho enquanto membro da Polícia Penal, o aumento de efetivo também traz maior número de colaboradores para o né, para o seu time, para a sua equipe? Em questão da transformação da polícia militar para batalhão, ela, como a polícia é totalmente independente, isso não tem nada a ver com nós, por exemplo. Né? Nós temos Certo. hoje aí a polícia militar que se transformou em batalhão, nós temos a polícia civil que se transformou em regional também há pouco tempo, né? Voltou a ter o plantão de 24 horas, nós ficamos um bom período sem plantão 24 horas da polícia civil, né? Mas isso, de alguma forma, nós tivemos, principalmente naquele início que houve essas mudanças, nós tivemos um aumento nas prisões, o que foi bom para a Viçosa, mas obviamente foi mais serviço para nós do sistema prisional, né? Porque Sim. encheu a nossa casa, certo? Encheu lá É, o presídio. Então a sim. gente teve mais serviço, nós tivemos um período com muitos assaltantes, né, presos, e isso foi um período muitos assaltantes que estavam cometendo assaltos, como eu havia dito, na região toda, estavam todos lá presos. Então a Uhum. gente teve esses aumentos, isso nos trouxe muito trabalho, muita coisa, mas são coisas independentes. Nós não tivemos aumento, por exemplo, de quantitativo. Ao contrário, nós tivemos perda nos últimos tempos, né? E a gente Sim. tenta trabalhar Nossa. algumas coisas no presídio, que, né, a gente fala sobre ressocialização, por exemplo, que é um tema Sim. complicadíssimo, né, de se mexer, Sim. Sim. mas a gente também falta muita mão de obra. É o principal que falta para a gente trabalhar essa ressocialização é a mão de obra. Não só a mão de obra da segurança, mas a mão de obra técnica também, que são profissionais da área de assistência social, psicólogos, pedagogos, que poderiam estar junto conosco fazendo um bom trabalho. Mas isso aí, infelizmente, a gente tem muito pouca gente para poder trabalhar isso. Aqui em Viçosa, né, existe a sede da PAC na antiga, né, na antiga cadeia. É uma associação de amparo aos condenados. Como é que você né, lida mais com a parte, né, lida efetivamente com o presídio, mas eu acredito que a PAC também você tem algum contato. É, você trabalha em conjunto? Como é que é feita essa conexão? Os presos, os apenados vão para a PAC no regime semiaberto? Como é que funciona essa translocação de apenados? A PAC, Luana, ela é uma instituição que eu gosto muito da PAC. Eu sou um defensor da PAC. Sempre acho que a gente precisa de aumentar o número de APACs. Minas Gerais é o estado que mais tem APAC no Brasil, mas a de Viçosa, por exemplo, a gente, né, tá para aumentar também, a gente já tem o terreno, já foi recebido uma verba, e nós do presídio também mantemos contato diretamente com a PAC, então é muito bom esse contato que a gente tem. O trabalho da Uhum. PAC ele é muito bom no sentido da ressocialização, de tentar, de uma forma diferente do presídio, de retirar esse preso desse que a gente chama que é desse ciclo de criminalidade, esse ciclo que nunca tem fim. Né? O fim se dá, Sim. às vezes, na maioria das vezes, com a morte, infelizmente.
né, em Viçosa. Então, Uhum. para quebrar esse ciclo, a PAC ela faz um trabalho muito bom. Só que a gente tem que entender o seguinte, eles já fizeram para mim a pergunta, Vinícius, por que o presídio não faz um trabalho igual da PAC? Aí Uhum. a questão é o seguinte, o presídio ele não escolhe os presos e nós não temos as condições de trabalhar da mesma forma que a PAC tem. A PAC ela tem um número, ela nunca está em superlotação e ela trabalha com presos que ela fez uma entrevista, ela analisou, ela passou por um grupo de pessoas e escolheu aquele preso para poder assumir, e ele tem que assumir os compromissos lá da PAC. A PAC são vários compromissos. Se o preso não comportar diante dos compromissos que tem na PAC, ele vai voltar para o presídio. Entendeu? Então, a Sim. questão é a Uhum. seguinte: a PAC tem uma boa ressocialização? Tem. Óbvio que tem. Eu, como eu havia dito no início, eu sou um defensor da PAC. Mas eles Uhum. já vão lá no presídio e buscam aqueles presos que já estão dispostos a sair da vida do crime. Ou que pelo menos se manifestou interesse em sair. É diferente nós, que nós estamos com todos, daqueles de piores intenções, nós estamos lá e a gente não pode abrir mão deles, como a PAC pode. Né? Eu até brinco assim, eu que queria escolher os presos que vão para a PAC, não eles escolherem, né? Mas assim, claro que de forma alguma eu quero, é só uma brincadeira, eu acho que o serviço deles tem que continuar exatamente do jeito que está, sabe? É Uhum. justamente isso para eles conseguirem as metas deles. Eu acho que isso é interessante mesmo. A PAC é um trabalho que não pode de forma alguma acabar, ele tem que aumentar, porque ele vai tirando aquelas pessoas que têm a intenção de sair da vida do crime, tirar daquele meio que é lá dentro do presídio, que se fala em crime em 24 horas por dia. Então, quando você tira aquela pessoa que já deu é, um pontapé, que quer sair da vida do crime, que você tira ele daquele meio e coloca ele no meio que você não vai conversar de crime o tempo todo, que você vai dar trabalho para ele todos os dias, o preso ele vai ter uma rotina, isso é importantíssimo, o preso ter uma rotina para ele até cansar fisicamente, para depois ele deitar e dormir, entendeu? Isso é importante demais, ele ter Sem uma rotina, dúvida. ter uma escola, ter um trabalho, e então assim, eu sou um grande defensor da PAC mesmo, e eu acho que a única coisa que eu falo, nós não se pode cobrar de nós o resultado da PAC. Isso nunca vai acontecer, fato. Mas Uhum. a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente está sempre trocando ideias para a gente ver o que a gente também consegue ajudar. Sim, porque no fundo, né, são instituições que se complementam, né? Cada uma, né, Sim. faz o seu trabalho, elas se complementam e quem ganha é a sociedade. Eu queria até que você falasse, né? Eu estava até pesquisando, existe um projeto que tem o respaldo do Conselho Nacional de Justiça, chamado Projeto Cidadania dos Presídios, que ele atua nas atualizações processuais dos presos. Né? O principal objetivo desse projeto é este. Existe dentro do presídio algum projeto nesse sentido? Porque aqui, se eu não me engano, foi em Minas que aconteceu o caso dos irmãos Naves, né, que ficou emblemático, né? Todo estudante de direito conhece, né, a injustiça que foi. Então, esse projeto do CNJ, ele visa justamente a mitigar os erros judiciários. Você, enquanto diretor do presídio, tem conhecimento de alguma ação, não só dentro da PAC, mas até mesmo dentro dos seus colaboradores, algo nesse gênero? E o que você acha desse projeto? Então, Luane, esse projeto, ele é um projeto sem dúvida interessante. A nível nacional, ele tem um impacto muito maior que, às vezes, a nível estadual, se tratando de Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque Minas Gerais ele está muito à frente de muitos outros estados nessa questão prisional. Então, Uhum. hoje, se eu virar para você e falar que não tem nenhum preso
lá no presídio de Viçosa, que já está no direito de ir embora e que ele ainda não foi? Não, Uhum. tem. Claro que tem, entendeu? Mas aqui a Sim. questão é o seguinte, ela não está na nossa responsabilidade, é uma responsabilidade do judiciário. Eu até Ah, brinco com uma sim. coisa. Quem solta é o juiz. Nós, do presídio, a gente só abre as portas, né? Mas porque essa decisão ela tem que vir do judiciário. Sim. É lógico que existem outras formas de solturas que são administrativas, mas, no geral, elas são judiciais. Então, Hum. a gente trabalha de uma forma seguinte. Nós temos lá, por exemplo, uma servidora que está focada em estar sempre buscando aquilo que o preso já tem direito judicial. Então, a gente está sempre em Sim. contato com os advogados, às vezes até com os advogados, com a Defensoria Pública, que tem um papel importantíssimo, né? Que a Muito. gente está sempre em contato com eles diário. E que o preso, quando ele está lá, ele, quando dá um dia que ele já está vencido, ele já começa, né? Isso aí pode ter certeza, ele começa a falar com a gente. Aí ele passa, ele me grita, ô, sou Vinícius, tá na hora de eu ir embora, tá na hora. Eles falam o seguinte, eles usam o termo assim, eu já estou vencido, né? É o termo que se usa. Eu já estou vencido. Então, minha cadeia está vencida. Então, aí a gente corre atrás. A gente sempre corre atrás, a gente busca, mas isso é um processo que demora, né? A gente vai Uhum. lá, tem que mandar para o fórum tem que passar, são vários trâmites, a gente sabe o acúmulo de processos que é no fórum, né? O juiz que é da vara de execução, ele é da vara criminal, ele é da vara de infância e juventude, e às vezes ele tá colaborando em outra comarca, então não é fácil. Eu sei que não é fácil para ninguém. E esses presos, a gente no dia a dia, a gente vê que a gente comete, às vezes até, falo que às vezes a gente comete até alguns erros, porque às vezes eu já corri atrás lá para soltar alguns presos que já estão no direito. Aí eu corro atrás, a gente vai, né, faz o pedido, né? Faz o pedido assim, manda para a defensoria faz o pedido e aí solta o preso. Aí passa 15 dias e ele está lá de novo, entendeu? Nossa Aí assim mesmo o Senhora. rapaz está lá, ficou lá. Então, é por isso que eu falo que é um ciclo que quase que não tem fim. Então, é muito Uhum. difícil para nós lidar com isso. E todo o sistema também tem consciência disso, né? Mas, Uhum. voltando a falar do projeto, esse projeto sem dúvida é interessante, mas na nossa realidade, para Viçosa, né, se tratando de Sim. Viçosa, por exemplo, que é um presídio pequeno, a gente tem um controle total, praticamente, assim, de todos os presos que estão ou não estão no direito, né? Então, aqueles que Sim. estão no direito, aqui também todos os advogados me conhecem, tem meu telefone, os advogados me ligam, falam, Vinícius, dá uma olhada no processo aí de fulano de tal, que já está na hora, a gente corre ali, dá uma olhada, se tiver tudo certo mesmo, a gente corre atrás para poder dar aquele direito. Porque se é direito, a gente, sem dúvida, a gente não pode suprimir de forma alguma, né? Então, mas a gente trabalha em conjunto. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto com os advogados, em conjunto com o judiciário, em conjunto com a Defensoria Pública e a Promotoria de Justiça também está sempre ali vendo tudo que acontece e nos apoiando também, sabe que a gente está sempre buscando isso aí. Quando a gente corre atrás é simplesmente para dar o direito que é do preso, né? A gente não quer de forma alguma falar assim, vamos esquecer aquele cara ali. Não, isso aí para nós, para ele não é vantagem, para nós não é vantagem, para a sociedade também não é vantagem. Mesmo que fale assim, mas ele vai cometer um outro crime. Mas se está no direito, a gente tem que pôr na rua. Lei é lei, a gente tem que cumprir. Sim, sim, e são vários atores, né? É importante, né, você trabalhar em conjunto, porque por mais, como você disse, né, a independência das polícias, mas na prática, né, todo mundo trabalhando em conjunto, toda a sociedade ganha. Eu queria até citar uma frase, abre aspas aqui, tá, gente? Eu vou ler, que é do magistrado, o doutor Júlio Mirabete, abre aspas. Embora se reconheça que os mandamentos da lei de execução penal sejam louváveis e acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, estão eles distanciados e separados por um grande abismo da realidade nacional a que tem transformado em muitos aspectos em letra morta, pelo descumprimento e total desconsideração dos governantes,
quando não pela ausência de recursos materiais e humanos necessários à sua efetiva implantação. Ele estava até falando sobre a questão do alto número de normas e da dificuldade da aplicabilidade da lei de execução penal. Essa frase foi uma jurisprudência citada em algum acórdão, né, que eu trouxe aqui para que você discorresse sobre a questão das dificuldades de pessoal, de material, para se ter, né, uma administração melhor do presídio. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da disparidade também e da dificuldade da lei de execução penal. Não sei se eu me fiz entender, mas qualquer dúvida é só me falar, porque a fala dele é um pouco extensa, por isso que eu li. O Mirabete sempre muito bom, né? Sim. Mas, então, pois é, essa questão que ele citou, obviamente a gente tem que dar muito crédito, principalmente à fala dele, mas o que Sim. acontece? Igual eu havia mencionado no início, hoje, da nossa conversa aqui, sobre essa Uhum. questão da evolução que o sistema prisional precisa de ter. Por que eu digo isso? Hoje, quando ele fala assim, em descaso do Estado, é um paradoxo. Por quê? O Estado gasta R$ 2.500 por mês com cada preso. É muito dinheiro que se 2.500 gasta. R$ 2.500 mensal. por mês. É mais de 2 salários mínimos mensal por Sim. preso. Um menor hoje custa R$ 12.000 por Estado. R$ 12.000 por mês. Então, são valores absurdos. Então, se você pensar que o Estado ele está deixando de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você fala, mas está gastando R$ 2.500, então onde que está indo esse dinheiro? O que está sendo feito com esse dinheiro? Por isso que eu Uhum. acho que a gente também não devemos cobrar do Estado, somente do Estado. Eu falo que o Estado somos nós somos o Estado. Nós precisamos de pensar juntos. Nós temos aqui hoje a Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, aqui ao nosso lado. Por que ela não pode, talvez, fazer vários trabalhos de justamente de melhorar essa questão dos valores gastos? A gente se gasta muito, mas quais são os resultados? Né? As pessoas, os nossos governantes, eles ficam lá 4 anos, depois saem e entram outros governantes. Mas nós estamos aí, nós estamos sempre aí. As autoridades estão sempre aí. Então, nós talvez temos mais responsabilidade do que se cobrar deles. Então, nós precisamos ao meu ver, de estudiosos que se parem e se pensem quais são coisas ideais que a gente precisa fazer. Né? Então, mas ocorre sim talvez algum descaso? Pode ser que ocorra, obviamente que ocorra. Mas nós temos a dificuldade, né? Eu, como diretor do presídio de Viçosa, eu posso falar pelo seguinte: nós prestamos assistência médica no presídio? Sim, prestamos. É a ideal? Não, não é ideal. Mas nós temos que pensar o seguinte: de que a gente depende? A gente depende do SUS. Né? Se a gente Uhum. depende do SUS, nós temos que entrar numa fila da população. Então, Uhum. nada é fácil para a gente. No presídio de Viçosa hoje não tem nenhum médico. Nós tivemos no início do ano um médico parceiro da Universidade Federal de Viçosa que estava em atender uma vez por semana. Era uma parceria, Uhum. uma excelente parceria. Veio a pandemia, a parceria terminou. Começamos, aí passou um tempo, veio o médico do PSF, nos dá um apoio no presídio, uma vez por semana também, que já nos atende bem. Né? Ele começou a trabalhar diretamente com os pacientes do Covid, ele não pôde mais ir para o presídio, senão correndo o risco de levar a doença para dentro do presídio. Então, nós temos Certo. essas. Aí, hoje, nós estamos sem médico. Então, assim, não é culpa do Estado? Uhum. Pode ser culpa do Estado, sim. O Estado, como o presídio ele é estadual, ele não é municipal, ele deveria ter um Uhum. médico. Mas se já se Sim. gasta R$ 2.500 também, né, a gente tem que, de alguma forma, nós como contribuintes, entender que o valor também já é alto. Né? Muito, Também já é alto. muito Então, alto. a gente tem que pensar realmente juntos, de várias formas, o que pode ser feito para poder cair esse valor, porque é um valor muito alto para a população pagar.
e para não ter resultado. Para não ter resultado, porque de muitas vezes a pessoa que está indo para lá, a gente fala, está indo para lá para aprender mais coisas sobre o crime ainda. Então, sobre a lei de execução penal, ela precisa de, talvez, ser revista, obviamente, as leis precisam modernizar a cada período, isso é fato. Sim. Então, a gente precisa de trabalhar muitas coisas, mas a gente tem que pensar o seguinte, o sistema prisional, ele evoluiu em alguns certos tratamentos com o preso, evoluiu. Hoje nós temos uma comida de boa qualidade, nós temos muitos atendimentos que não ocorriam, presos eram julgados dentro de celas aí nos anos 90, início dos anos 2000, que hoje já mudou muitas vezes. Hoje a gente consegue muitos atendimentos. Agora, se você, Luana, for no presídio hoje, por exemplo, você vai ver que muitos presos chegam lá, se você for fazer uma visita, eles vão reclamar que não tem atendimento, que não tem. Mas, igual eu falei, nós dependemos do SUS. Nós também dependemos do SUS. Nós temos um preso essa semana que me falou que estava sentindo uma dor de dente. Mas, infelizmente, a gente não consegue marcar. A gente não consegue. É uma dificuldade imensa para a gente conseguir marcar um dentista. A gente, às vezes, consegue voluntário. Às vezes, o dentista da prefeitura nos dá um apoio. Então, tudo é muito difícil para nós. Então, a gente tem que saber levar isso aí. E as dificuldades são muito grandes. Por mais que se gasta muito dinheiro, ainda falta muita coisa. Agora, esse tema ele é muito complexo. Por isso estou até estendendo a minha fala, mas é porque ele é muito complexo. Porque se trata de um valor que já é alto, mas ainda não supre as necessidades. Mas será que é vantagem também simplesmente passar-se a gastar, em vez de 2.500, 4.000, 5.000 reais? Será que é só aumentar esse valor que vai resolver? Tem que saber muito bem como gastar esse dinheiro. Porque trouxe certos benefícios para os presos, igual eu falei, de 20 a 30 anos para cá, trouxe muitos benefícios, como alimentação, como tudo, mas que não trouxe tanto impacto na criminalidade. Não houve uma diminuição na criminalidade. Então, quer dizer, se antes se gastava 500 reais, 300 reais com preso, hoje se gasta 2.500, mas a criminalidade continua, então a gente tem que, se for para gastar mais, tem que ser muito bem pensado. Muito, é um valor muito alto, né? Esse valor é a nível de Minas Gerais, porque o presídio, ele é estadual. Esse valor de Minas Gerais. É de Minas Gerais. Queria aqui agradecer a Flávia, querida, comentou, olha, mais um quadro incompleto de funcionários não colabora, né? Isso aí é importante citar, e a Flávia Milagres também falou, hoje temos a escola dentro do sistema, diversos atendimentos que já levam um pouco de dignidade, né? Obrigada pelas contribuições, inclusive, doutor Vinícius, eu queria até que você falasse, né, por coincidência eu vi, né, a manifestação da Polícia Penal, né, onde vocês entregaram, né, um documento ao presidente da Câmara aqui de Viçosa, reivindicando reajustes, na verdade, assim, correções previdenciárias. Eu queria só que você discorresse um pouco, né, do que foi essa ação, né, eu achei, assim, muito salutar e importante, porque vocês estão dando, assim, segurança para toda uma população, precisa realmente ser revisto e ter provimentos dignos com o trabalho desenvolvido. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui, até Claro, que fica à apareceu vontade. aqui na tela aqui, está rapidinho, falando assim sobre os gastos, né, que a gente estava falando. Realmente, Uhum. até faltou. Acho que esse gasto, ele precisa vir antes. Esse gasto que é gasto no sistema prisional, ele precisa de vir antes que a pessoa entre para o sistema prisional. Manda um abraço aí para a Camila aí, que escreveu isso aí. Trabalha comigo lá, é uma parceirona lá. E realmente, o crime, a gente tem, hoje se gasta muito no sistema prisional, mas não se tem um resultado. Então, talvez se gastasse antes, né, não seria tão vantajoso para que essas pessoas chegassem até a vida do crime.
né? Mas sobre o que você falou, ontem nós fizemos essa manifestação e é um tema agora muito preocupante, porque nós da segurança pública estamos na linha de frente. Sim. Por mais que a gente se tem, talvez, um preconceito com alguns servidores públicos, principalmente coisas, mas hoje isso já está mudando, não só na segurança pública, mas em vários lugares, né? A gente sabe aí dos novos pessoas que estão entrando para os concursos públicos, sabe que está tendo que trabalhar mesmo. E nós trabalhamos, eu falo pelo seguinte, nós trabalhamos muito, mas muito mesmo. E nós estamos numa linha de frente que a gente não é qualquer um que abraça essa causa. A gente está lá, tanto no caso de ontem, nós, como a Polícia Civil, a Polícia Penal e a Polícia Civil, nós estamos juntos nessa briga, porque os direitos que estão sendo correndo, que principalmente o governador está aí correndo atrás para nos cortar, são benefícios previdenciários. E seria uma das vantagens que a gente teria como servidor público. A gente, sem esses benefícios da nossa Previdência, vai Sim. passar a ser totalmente sem vantagem para a gente ser um servidor público, né? Eu sou hoje um servidor da Polícia Penal e de uma forma ou de outra eu dou minha vida por isso, né? Eu sou policial 24 horas por dia, 365 dias no ano. E no dia que eu aposentar, eu vou continuar sendo visto como o policial penal, né? Então infelizmente, a gente lida com muitas coisas perigosas. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho que estar protegendo a minha vida, a vida da minha família. Então, para nós não é fácil. Eu tenho que escolher os lugares que eu frequento, né? Então, se for para cortar esses benefícios que estão falando aí que vai nos cortar, eu confesso para você, ninguém vai querer mais entrar para a área de segurança, não, para a de segurança pública civil, né? E um grande erro já aí do governador, e também acompanhando a mente que veio do governo federal, os militares, por exemplo, não estão perdendo esses benefícios, né? Aliás, eles tiveram uma melhora na Previdência no projeto. Agora, nós não estaremos perdendo aí na aposentadoria cerca de 50% a 60% do nosso ganho. Então, isso é um impacto muito grande alto. e tem que contar com a nossa família, então é complicado. Então, a gente pode ver isso, se isso realmente passar, pode acontecer uma evasão muito grande de profissionais excelentes aí da segurança, tá migrando para outras funções. Nossa, lamentável. E qual que vai ser o próximo passo com relação a esse assunto? Agora, o presidente da Câmara vai remeter ao governo estadual? Como é que é o trâmite de agora para frente? Sim, nós fomos até a Câmara Municipal ontem, pedir um apoio ao presidente da Câmara. Hoje, na parte da manhã, eu não pude comparecer, mas já teve alguns colegas que foi até o presidente da Câmara da cidade de Paula Cândido. Nos outros dias à frente, iremos em todos as presidentes da Câmara aqui da comarca, da região, e estão pedindo a todos que mandem manifestos, todos para a Assembleia, para que essa votação não passe, né? Que essa votação, eles estavam querendo fazer isso justamente na pandemia, né? Aproveitando aí que os deputados estão trabalhando home office, estão fazendo votações, tudo por sistemas de internet. Então, acharam que talvez ia passar essa lei, como diz, né? Na calada da noite, né? Na calada da noite graças a Deus, preta. Oh, meu Deus. graças a Deus aí teve Lamentável. muita gente aí. Então, já teve várias manifestações lá em Belo Horizonte e acredito que se remarcar essa votação, sem dúvida vão ter mais manifestações. E a gente está contando com o apoio aí praticamente também do Legislativo, do Estado inteiro, para nos ajudar, sem dúvida. Tem alguma petição online? Não, por enquanto não foi feita a petição online, mas está para ser feita. Provavelmente deve sair Sim. por esses dias. Por gentileza, me encaminhe, que eu encaminho para todas as pessoas, tá, pessoal? E vamos apoiar, porque temos que dar valor a quem está na linha de frente por nós,
não é nem 24 horas, não, é 25 horas por dia, porque faz hora extra. É Porque, verdade. né, por mais que Viçosa seja teoricamente uma cidade aí de porte médio para pequeno, né, como você falou, é uma cidade atípica que tem um índice de criminalidade muito alto, com relação ao número de habitantes. Na Constituição, voltando um pouco sobre a questão das verbas que vêm, né, a Constituição fala no seu artigo 39, no parágrafo 7º, da eficiência, do princípio, né, da administração pública, da eficiência dos gastos públicos. Né? Você citou aí sobre a questão do alto índice do alto valor, né, que é dado aos presos, 2.500, e para os menores, que são protegidos pelo ECA, R$ 12.000, é um valor, assim, muito exorbitante. Como que você, enquanto gestor do presídio, pode estar recomendando para ter uma eficiência realmente condizente à Carta Magna, né? Que os gastos públicos sejam realmente feitos de forma a garantir a segurança, que tenha o retorno efetivo para a sociedade e que não tenha esse gasto absurdo e, a meu ver, com todo respeito, desnecessário, né? Um gasto muito alto, né? Poderia ter parte desse gasto e os outros gastos com infraestrutura, com atendimentos médicos, com melhor provimentos para os colaboradores. Então, Luana, como havia essa questão de trabalhar hoje uma ressocialização e pensar nessa questão dos gastos, ela está sendo Uhum, complexa de várias formas. Quando se trata do sistema prisional convencional, né, a gente, a gente percebe o seguinte: a gente se gasta muito, mas uhum. buscou-se muitas coisas. Por exemplo, no presídio de Viçosa, não tem nenhum tipo de modernidade nas questões das trancas de cela. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se fosse Certo. uma empresa privada, hoje, Uhum, né? Hoje no presídio de Viçosa não tem um portão que, então, se o presídio fosse privado, certamente o dono da empresa ele estaria investindo em tecnologia, em criando portas automáticas, justamente para poder gastar menos mão de obra e evitar muitos desperdícios, né? É, o presídio paga R$ 30.000 de água por mês. O presídio de Viçosa, 30 mil 30 mil. reais de água por mês. É muito alto. E a gente não tem condições de, às vezes, trocar uma válvula de descarga, porque não tem o dinheiro, né? E aí, a gente, então, assim, a gente está sempre correndo atrás, sempre tentando buscar meios que a gente poderia ter para economias, mas sempre é muito difícil para nós. Sempre é muito difícil. Mas a questão desse gasto, trazer ele para poder que ele seja mais eficiente, é justamente nisso, que a gente tem que modernizar. A gente tem que fazer coisas novas e tem que sentar, né? Não esperar que o Estado só pegue e faça isso, que a gente monte comissões, que sociólogos monte comissões, antropólogos, e falar assim, nós precisamos de juntar com vários outros pessoas, engenheiros que trabalham aí para, né, numa carceragem que ela consiga ter consiga ter menos gastos, e aí a gente trabalhar junto com a segurança para que a gente possa chegar numa coisa, talvez não ideal, mas uma coisa melhor. Quando se trata do sistema prisional infantil, infanto-juvenil aí, que já é, como diz o exemplo, já é alarmante, R$ 12.000, mas o que acontece? Houve muito no início ali, por volta de 15 anos atrás aí, um aumento muito nesse gasto, buscando-se o bem-estar do preso. E aí, eu posso até ser criticado na minha fala, né? Mas se buscou-se muito o bem-estar do preso, mas sem preocupar em ressocializá-lo, achando que, dando várias coisas para ele, ele seria ressocializado. E não Uhum. é isso. Né? O preso, para se ressocializar, precisa de disciplina, precisa de ter uma rotina, precisa de muitas coisas. Não é você dando vários benefícios para o preso que você vai ressocializá-lo.
né? A gente até foi isso aí até parabéns uma estudante aqui da universidade, chama Cláudia, ela fez um tema de uma defesa de mestrado dela muito interessante que se chama aprisionamento parental. O que acontece? Hoje, os direitos humanos, eles estão muito focados em proteger o preso. Então, eles querem que o preso tenha isso, que o preso tenha aquilo, que aí vai correndo atrás que o preso tem que ter muitas coisas. Mas eles esquecem que se eles começarem a preocupar, às vezes, com o filho desse preso, com a esposa desse preso, que ela passa a vida dela em prol daquela pessoa que está presa lá. Então, o sistema prisional gasta-se muito com ele e a família também está presa, porque ela não consegue fazer outra coisa. Ela está vivendo aquilo ali, ela tem que estar na porta da cadeia toda semana, duas, três vezes na semana, para levar aquilo. Tem que levar coisas do bom e do melhor para o preso. A gente recebe uma que a gente chama de sacola de complementação, de alimentação para o preso. Sim. A família que manda. Essa sacola, vários familiares já reclamaram, ela fica cara, porque o preso ele exige que manda um chocolate de qualidade, ele exige que mande um chinelo de qualidade, um sabonete de qualidade. Isso é exigência e a família, infelizmente, tem que fazer. Então, para quem vive a nossa realidade, vê o quanto é complicado para essa família ter que ficar sustentando esses presos ali. Então, assim, isso foi dando autorização, o Estado foi autorizando essas coisas, mas esqueceram de pensar na família, no filho, né? Esqueceram muito nessa parte. Então, a gente precisa de repensar isso aí. Só voltando um pouquinho, quando a gente comentou sobre a lei de execução penal, Sim. Outra coisa que é complicada, que eu só que relembrei que agora falando sobre essa questão, por exemplo, nós temos alguns direitos que são dados aos presos aí, como as saídas temporárias. Isso aí, hoje, isso traz mais problema para o sistema prisional e para o próprio preso do que foi se pensado na época que se criou a lei de execução penal. Porque hoje um preso que sai do presídio e ele sabe que ele vai voltar daqui 7 dias, muitos deles são obrigados a voltar com droga no estômago, por exemplo. Eles são obrigados a voltar. Por quê? Porque se ele não voltar, ele vai ser tomar de alguma forma algum tipo de repreensão. Então, a mesma coisa acontece com a família. No início desse ano, eu brinquei com uma senhora que estava na porta na entrada do presídio, brinquei com ela. Era 7 horas da manhã e era um dia chuvoso. Eu brinquei com ela, falei assim, a senhora está muito animada, hein? Um dia desse, um frio desse, a senhora aqui cedo na porta do presídio. Ela virou para mim e falou, fazer o quê? Mas eu sou obrigada a vir, ai de mim se não vier. Entendeu? Então, assim, ela é obrigada a ir. Então, a gente trabalha essa ressocialização talvez de uma forma errada, dando direitos demais, aí a gente está gastando esse dinheiro com esses direitos demais, né? E talvez direitos que não deveriam ser cortados. E sim, outros direitos tem que ter. A questão da assistência, obviamente, tem que ter, né? Assistência médica, assistência psicológica, isso aí tudo tem que ter. A gente tem que trabalhar, talvez dessa forma, né? Não transformando o presídio num hotel, num local que eles vão para lá para se encontrar desculpa a palavra, mas se encontrar ali com a turminha, né? E viver aquela vidinha deles ali, de assistir televisão o dia inteiro, e de ficar jogando bola, e de ficar naquilo ali, sabe? Mas eu falo assim, mas Vinícius, você é o diretor do presídio, você não pode cortar? Não, eu não vou, para mim, ir contra um sistema que isso acontece em todos os presídios, né? Então, eu não posso também chegar ali e falar assim, eu vou totalmente contra o sistema, coisas que já são liberadas pelo Estado, né? Então, a gente tem que realmente todos precisam juntar, por isso que eu falo, juntar e trabalhar, que a gente precisa de repensar esses direitos do preso. Fantástica a sua explanação e concordo muito com a Flávia. Tem direitos de mais e deveres de menos, né? Precisa dar. Eu achei muito interessante
sobre a questão da remissão de penas, né? A pessoa lendo, acho que eram 3 livros, apresentando o relatório, remia um dia, né? Tem que ocupar a mente com algo edificante e não só falar sobre estratégias de crime, né? E nem obrigar a família, assim, só Sim, quem vive a esses realidade. projetos, esses projetos de remissão, eu sou totalmente a favor. Né? Nós temos hoje no Presídio de Viçosa 2 fábricas. Nós estamos com a fábrica de pré-moldados de concreto, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal, que, que o prefeito Ângelo nos apoiou demais e incentivou demais esse projeto. E esse Uhum. projeto hoje, todo o bloquete que é colocado em calçamento na cidade de Viçosa sai do presídio. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante. Muito. E recentemente nós montamos uma fábrica de máscaras por causa da pandemia. Já depois de a gente ter produzido bastante máscara, nós já mudamos essa fábrica, nós já estamos produzindo as próprias roupas dos presos. E não só para o presídio Viçosa, produzindo roupas que vão ser espalhadas por vários presídios. Que Então, esses ótimo. projetos, sem dúvida, são interessantes. A gente precisa de ter, mas é justamente isso, é trabalhar essa remissão ocupando a cabeça do preso, não deixando ele lá simplesmente como se fosse, né, umas férias. Não é isso. E esse pensamento a gente não pode ter. Não, e cabeça vazia, oficina para o diabo. Isso vale para todos Sem dúvida. os setores, né? Isso é um jargão quase que mundial. Doutor Vinícius, nós já estamos chegando ao fim da live. Queria agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigada por ter compartilhado e mostrado principalmente a realidade do presídio de Viçosa, porque é importante dar notoriedade a todas as ações e a todos os desafios que você enfrenta diariamente. Mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho, meu respeito e minha gratidão. Queria agradecer, pessoal, a todos que se fizeram presentes aqui na live. Lembrando que assim que eu encerrá-la, eu vou disponibilizá-la no meu IGTV e em breve eu vou subir para o meu canal do YouTube. Eu queria informar que esse final de semana, por questões de trabalhos, eu não vou fazer lives. Semana que vem estarei de volta com muita coisa boa. Vinícius, gostaria que você fizesse suas considerações finais e da atividade. Acho que deu um delay aqui, queria que você fizesse as Uhum. considerações finais e deixasse uma mensagem de positividade nesse momento tão conturbado que estamos passando. Então, Lona, também quero agradecer a você pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo descontraído até, né? Que foi Sim, e é muito importante a gente, às vezes, falar do nosso trabalho, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre essa questão com a vinda da pandemia, né? Os presos ficaram sem visitas. E isso aí trouxe para eles, não está sendo fácil para eles, né? Sem dúvida. Mas agora nós inauguramos, na semana passada, 2 salas de videoconferência, então a gente está fazendo as visitas tudo por videoconferência. Então está sendo muito interessante o preso poder ver a família e o mais interessante é que, sim, com a videoconferência, né, não tem um limite de pessoas que fica do outro lado da tela. Então, uhum. junta a família inteira, junta os vizinhos, junta os amigos, e fica todo mundo de lá, fica parecendo até o Big Brother. Então, é muito bom. E a gente está sempre buscando, trabalhando, mas é sempre muito na dificuldade, né? Fácil para nós. Nós, os gestores públicos, a gente não tem dinheiro para nada praticamente. Então, mas a gente depende de muitos parceiros. E uma das coisas que eu falo, né, o ramo empresarial de Viçosa, a gente sabe que também está passando por dificuldade, mas a gente sempre carece de muita ajuda. E eles têm que pensar que se eles ajudaram, puderem ajudar para nós lá, de uma forma ou de outra, remete numa melhora para a sociedade. Então, a gente está sempre aberto a ajudas. A Universidade, Faltam 26 a segundos. Universidade a Universidade de Viçosa também é uma parceira que tem cada dia mais aumentando.
A Univiçosa também a gente tem fechado parcerias. Então, assim, está dando muito certo. Graças a Deus e muito obrigado. Muito obrigada, gente. Paz e luz, um ótimo final de semana, doutor Vinícius. Muito obrigada. Com Deus, gente. Até. Tchau.